Essa é a segunda parte do vídeo do fim do mundo de cada crença. A primeira parte tá aí no canal, se tu quiser assistir, eu vou deixar na descrição. Em várias correntes gnósticas, o mundo não foi criado por um Deus perfeito e amoroso, mas sim por uma entidade falha, arrogante e cega, chamada Demiurgo. Imagina o estagiário do universo achando que é o senhor. É mais ou menos isso. Segundo esses textos antigos, o Demiurgo era uma emanação imperfeita da divindade verdadeira, que vive além da matéria. Mas ele decidiu criar um mundo físico, o nosso mundo, e prender dentro dele fagulhas da verdadeira luz divina. E essas fagulhas seríamos nós. E o pior, ele acredita que fez um bom trabalho. O Demiurgo se enche de orgulho e começa a dizer que é o único Deus. Quando a humanidade começa a questionar isso, ele enche o mundo de leis, religiões e ilusões para nos manter distraídos. Para o gnosticismo, o apocalipse não seria o fim da criação, mas o fim da ilusão. Seria o momento que o verdadeiro Deus desperta dentro de cada um. E o véu do mundo material se rasga, como se fosse um teatro desmontando depois de um show. Alguns textos gnósticos antigos chamam esse evento de a grande revelação, onde os justos não sobem para o céu, eles simplesmente acordam. E o Demiurgo, bom, dizem que ele desaparece, junto com o pau, porque meio que teria acabado a simulação. Tem religiões que acreditam em um juízo final, outras no recomeço da humanidade. Mas e se o fim do mundo for só o universo destruindo o que ele mesmo criou? Essa ideia da grande digestão, um conceito que aparece em algumas correntes esotéricas, alquímicas e até interpretações cabalísticas. Segundo elas, o universo seria um organismo vivo. Tudo que existe, nós, planetas, memórias e até as ideias, seriam só alimentos que ele mastiga lentamente. O nascimento seria a primeira mordida, a vida é o processo digestivo e o apocalipse seria a parte final. O momento em que tudo é absorvido de volta do centro do corpo divino. Alguns textos chamam esse momento de putrefactio, onde tudo se dissolve para voltar ao estágio original. Outros dizem que é literalmente Deus comendo o próprio mundo. A imagem é grotesca, mas faz sentido se você pensar que, para certas vertentes herméticas, o universo precisa destruir para renascer. A criação é só um ciclo digestivo em escala cósmica. Cria, mastiga, engole, dorme e depois faz tudo de novo. Bom, e o mais curioso é que nessa visão o inferno não é um castigo, é o estômago. O lugar onde as almas que não se dissolveram direito continuam sendo digeridas, como se estivessem meio que presas em um refluxo eterno. Como se fosse um purgatório orgânico, saca? O universo começou com um som, um estralo, uma vibração, um simples faça-se. E desde então ele nunca mais ficou quieto. Tudo vibra, as cordas de uma guitarra, as paredes do teu quarto e até os teus ossos. Mesmo o silêncio é só um som tão baixo que o ouvido humano não alcança. Mas segundo algumas vertentes esotéricas, vai chegar um momento, essa vibração vai parar. E o som do universo vai morrer. Na cosmologia hindu, o mundo nasce do som primordial. Um mantra que não representa uma palavra, mas um estado de existência. E o fim dos tempos aconteceria quando o som se desfibra e o tecido da realidade se rasga junto. Os tibetanos dizem que o mundo é sustentado por cantos, que monges com suas orações mantêm a frequência que impede o universo de colapsar. Se um dia o último monge parar de cantar, o som se apaga e tudo junto com ele. Agora pensa, o universo inteiro é uma sinfonia e cada estrela é um instrumento, tocando em harmonia. Mas se um dia a orquestra simplesmente parar... Pouca gente conhece esse, mas no século XII, no sul da França, existia um povo que acreditava que Deus não era criador do mundo, e sim o prisioneiro dele. Esses eram os cátaros. Para eles, o mundo material era uma prisão construída por força chamada Demiurgo. Segundo eles, a terra era o inferno, é disfarçado de criação. A carne era uma armadilha e o verdadeiro espírito humano estava preso aqui dentro, se debatendo dentro de um corpo que nunca pediu. Por isso, os cátaros rejeitavam tudo que vinha do mundo físico, riqueza, poder, violência e tudo mais. Para eles, cada novo nascimento era só mais uma alma sendo puxada de volta para o ciclo de dor. Mas o mais estranho mesmo era a visão deles sobre o fim. O apocalipse para os cátaros não era um castigo divino, mas um momento de fuga. Quando o último espírito puro fosse liberado, quando o último corpo fosse queimado, o mundo físico deixaria de existir. Tudo que é matéria, pedra, carne, sangue e ar viraria poeira. E só a luz real do Deus verdadeiro permaneceria. Para eles o inferno não está por vir, ele já começou. E a única salvação é acordar dele.
Mas o resto da história a igreja cuidou de apagar. Os Cártaros foram perseguidos, torturados, queimados, e quando o último deles morreu, disseram que o mal havia sido vencido. Bom, talvez o fim do mundo não venha com explosões, nem com fogo, mas com uma sugestão perfeita, enviada por um algoritmo que já sabe tudo sobre você. Os antigos chamariam isso de oráculo. Hoje a gente chama de ChatGPT. As máquinas não precisam odiar a humanidade para destruí-la, basta substituí-la, pouco a pouco. E o mais curioso é que nós é que ensinamos ela a fazer isso. Nas escritas antigas, o juízo final virá com anjos tocando trombetas, mas talvez as trombetas já estejam tocando, em ondas de rádio, em sinais binários. Talvez o juízo final seja o update do sistema. O julgamento das máquinas não seria um ataque, seria um teste de eficiência. A inteligência artificial olharia para a humanidade, calcularia o custo-benefício e chegaria à conclusão lógica. O apocalipse pode começar assim, sem sirenes, sem guerra, só uma desconexão. Bom, esses foram mais alguns dos fins do mundo mais bizarros que eu encontrei por aí. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima.